Queridos, tudo bem com vocês? Pois então, vamos começar mais um Celebrar Bem. E agora estamos também iniciando, o mês de agosto. Já entramos. O mês de agosto, que tem tantas tradições diferentes, o dia do folclore, o outro fala que é o tempo do cachorro louco, mas para nós não tem nada disso. Tem o folclore e também curar os bichinhos também. Mas o mês de agosto é um mês que é marcado, e foi o Regional Sul 2 do Paraná que criou o mês vocacional para cada semana. Já faz isso 40 e poucos anos já que foi criado. Então, ele criou, hoje, essa primeira semana a gente celebra a vocação ministerial. Então, eu quero já dar aquele abraço e gratidão para os sacerdotes, para os padres, entendeu? Que estão nas nossas comunidades, que são pais, orientadores. Eu sempre falo que dia do padre, domingo, esse domingo, amanhã, leva um presentinho pro padre, convido para almoçar junto, entendeu? Porque o padre é gente, então assim como ele dá o carinho de tudo, a parte humana e divina que ele tem para as comunidades, a gratidão também da comunidade é muito bom. E a gente conhece muita gente assim, que faz, leva flores, telefona, entendeu? Não esqueça. Eu recebi agora, por exemplo, foi dia de Santa Paulina, em julho. Nossa, eu recebi tantos parabéns. E dia da religiosa também. Muita gente liga, a gente fica feliz de lembrar. E tem uns amigos que aqueles não esquecem mesmo, pelo WhatsApp e tudo. Então, nós estamos no mês vocacional. Então, parabéns, queridos padres. Muito carinho para vocês. Força, luta, seguidores de Jesus, que ajudam o que nós vimos nessa série a realizar o reino de Deus, o reino do bem, todo o bem que a gente faz. E nós temos nesse mês, foi feito o hino vocacional. O hino vocacional baseado no evangelho de Emaús, os discípulos de Emaús. Ele vai falar, por exemplo, subiremos a montanha com Jesus, Fala isso aqui. Os discípulos de Emaús eram os discípulos que viveram quando Jesus viveu, e depois eles tinham certeza que Jesus ia ressuscitar. Quando chegou no terceiro dia, eles vieram até Jerusalém, antes da madrugada, e não viram nada, ninguém sabia de nada. Aí eles voltaram. Emaús era uma cidade 30 quilômetros, é uma cidade 30 quilômetros distante de Jerusalém. E eles iam para casa, esses discípulos, falando, mas não é possível, meu Deus. Agora os dois, ele falou que ia ressuscitar e não ressuscitou, agora o povo não está sabendo de nada. Eles estavam muito tristes. Aí, de repente, apareceu um companheiro do lado deles. E falou, mas o que é que vocês estão falando? Aí eles ainda falaram para Jesus assim, mas só você que não está sabendo das coisas que aconteceram, aquele profeta, aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus lá em Jerusalém, ele foi morto. E agora ele falou que ia ressuscitar e até agora não aconteceu nada. Aí ele entraram em uma encruzilhada para entrar em Emaús, tem uma estrada até, sabe, nas figuras bíblicas. E Jesus fez que adianta, ele falou, não, vamos entrar em casa. E daí Jesus entrou. E eles não perceberam que era Jesus, ele conversando tudo. Mas aí eles foram tomar lanche, eles ofereceram para ele comer, entendeu? E quando ele pegou o pão na mão e partiu o pão, eles abriram os olhos, falaram, é o Senhor que está aqui. Então você veja, na partilha do pão, na partilha dos bens, na partilha do amor, é que a gente se manifesta discípulo não só de Emaús, da cidade de Emaús, discípulos de Aparecida, discípulos de Santa Catarina, discípulos de todos os lugares, discípulos do norte, de Juazeiro do Norte. Chegou uma turma essa semana aqui. Então, esse hino vocacional, por isso que eu entrei no Emaús, é baseado nesse evangelho. Então, a Juliana, que está conosco, cantora do Santuário Nacional, vai cantar. Ele começa, por exemplo, subiremos a montanha, qual Jesus? Como Jesus, nós vamos subir a montanha da transfiguração, entendeu? Onde as pessoas se transfiguram pelo bem que fazem. E depois eles falam Emaús. Onde é que é esse Emaús? Hoje, vocacionado. Então, juventude, adultos,
crianças, vamos descobrir essa montanha, descer com Jesus por meio do povo, partir o pão para sermos conhecidos. Vamos ver esse hino que é baseado nesse Evangelho de Emaús. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje está, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde há de o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Essa é a primeira estrofe, vocês viram aqui. Ele desce a montanha, porque hoje também é dia da transfiguração do Senhor. Jesus sobe a montanha com Pedro, Tiago e João, que eram apóstolos que iam suportar a alegria que Jesus ia fazer, se transfigurando, é o que vai falar o evangelho que nós vamos falar. Então fala também aqui. E ele fala aqui, eu achei muito importante, que é para ouvir o chamado do Senhor, que também eles ficarem em oração primeiro, sentindo o chamado e rezando para fazer aquela história acontecer, entendeu? Com Moisés e Elias. E depois, então, ele fala que é uma nova estação vocacional. Você compreendeu o que seria essa nova estação vocacional? O que seria a vocação para você? Seria, sabe, gente? Tem gente que não mudou a cabeça ainda. Eu vi no filme daí de vários lugares. Quando eles vão falar sobre a vida religiosa, eles põem as irmãs só com o livro na mão. Mas essa é a vida contemplativa, que vem depois, não foi nem criado por Jesus. Jesus dá os conselhos evangélicos para todo mundo. E as religiosas que estão no meio do povo, que estão cuidando das crianças, que estão salvando os Yanomamis, que estão pegando no colo, carregando as crianças, entendeu? Na África, em todos os lugares, nos hospitais, entendeu? Nas vilas. Aí eles não dão essas religiosas, eles não põem nos filmes, entendeu? Eles estão ainda com a ideia, antes da Idade Média, o Antigo Testamento muito lá. Aliás, no começo não tem essas roupas todas, depois que se criaram. Tem gente que admira porque a gente usa roupa de gente, entendeu? Então, não, Jesus não mandou ninguém ficar com roupa diferente, nada. Isso aqui eu respeito, entendeu? Mas a gente não pode ficar com essa mentalidade. A nova estação vocacional, a estação vocacional do perdão, a estação vocacional de você perceber que tem gente passando fome, morrendo de fome, e você acha que não tem fome, e você acha que o povo está bem, e os maridos matando as mulheres, e as mulheres se casando porque não tem como alimentar filhos, que às vezes os homens deixaram lá, e elas que criam porque eles somem. Gente, a nova estação vocacional. E Emaús é aqui, é hoje, é aqui em Aparecida, é no Nordeste, é no Sul, é em todo lugar. Nós precisamos descobrir a nova estação vocacional. E a segunda estrofe, como é que é? Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída. Emaús somos nós, juventudes reunidas. Emaús somos nós, no cuidado
Você veja, um novo convite para a estação vocacional. Eles estão convidando para descer a montanha com Jesus, é para descer, para trilhar os caminhos, para ir ao encontro, entendeu? Dessa nova estação aí, aquecer os corações, aqueles que estão tristes, aquecer os corações, entendeu? Numa igreja sinodal, quer dizer, numa igreja reunida e unida. Nós vimos no campo da política quanta gente católica e a CNBB orientando as pessoas, tudo, e eles não atendiam. A juventude também. Queridos, vamos encontrar Emaús, é aqui a partilha. Vamos ver a terceira estrofe, como é que é? Assim vocês vão cantar com mais gosto, né, o hino. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão batido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é assim, despertar a multidão. Emaús é assim, discernir a vocação. Emaús é assim, como graça e missão. Isso é Emaús. Essa estação vocacional. A igreja fala, os padres falam, uma igreja sinodal. Daí o povo já não sabe o que é, entendeu? Então tem que sempre falar, é uma igreja que caminha junto, todo mundo junto. Juventude, criança, os pobres, aqueles que têm condições, que receberam dons. Precisamos repartir e fazer com que a vocação atenda essas necessidades. Vocação não é para fuga mundo, fugir do mundo, como assim começou a vida religiosa, por causa da situação que a igreja era a religião oficial do Império Romano e tinha muitos erros, inclusive a Inquisição, que eu quero ainda conversar com vocês. O que é aquela Inquisição? Que muitos professores difamam a igreja por causa dessa época, porque leem a igreja com a história do passado, tem que ler hoje, após o Concílio Vaticano II, com o Cristo ressuscitado. E a outra estrofe? E seremos missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional. No Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, vou levar consolação. Emaús somos nós, onde houver desolação. Emaús é assim, uma graça e vocação. Juventude, a graça está chegando na sua casa, no seu serviço. Assuma também. Seja um escolhido, uma pérola que vai ser preciosa e brilhar para a humanidade, fazer um mundo melhor. E esse canto de Emaús, e ele é colocado, inclusive hoje no primeiro domingo, onde nós celebramos também o Evangelho da transfiguração do Senhor. Ele subiu com 3 apóstolos que já estavam adiantados no ensinamento dele e subiu uma montanha, entendeu? E se transfigurou. De repente apareceu Moisés e Elias, Jesus se tornou branco como a neve, brilhante, e os apóstolos ficaram assustados, sabe? E ficaram com medo. E Jesus falou, não tenham medo, não é para ter medo. Então o evangelho de hoje, dentro da transfiguração, é como se fosse assim uma palhinha que a turma fala
sabe, da grandeza, do brilho do Senhor Jesus, que seria a glória que nós acreditamos que vamos ver Deus face a face, na face de Jesus. Não tenham medo. Ele falou no outro evangelho também, sou eu. Porque os apóstolos pensaram que era um fantasma. E agora, quando eles viram aquele brilho, e ele convida a descer depois para ir com o povo. Então, não tenham medo. De braços dados contra a corrente, encorajados e até alados, nós vamos em frente. Nós somos valentes. Deus está com a gente. Foi Ele mesmo quem disse: está sempre com a gente.